Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos rompendo em fé aí nesse dia maravilhoso e vamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós nessa manhã, amém? Como está a sua sede de Deus, sua fome por Ele, pelo Espírito Santo dEle, como está? Como está a sua sede, a sua fome por Deus? Eu queria fazer como introdução, eu queria ler aqui Jeremias capítulo 31. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31. Nós vamos ler os versos de 31 a 34. Amém? Esse texto ele está falando sobre a promessa da nova aliança que Deus iria fazer com a humanidade. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, que a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei com o conteúdo da minha Torá, da minha lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior. Grava isso. Serei conhecido no interior de cada pessoa. Diga comigo: interior de cada pessoa. Isso aponta para quê, queridos? O Espírito Santo. O Senhor prometeu colocar dentro de nós a vida dele dentro de nós. Olha só. Desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Ou seja, não há acepção de pessoas, de idade, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não mais permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Agora nós vamos logo na frente aí, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Nós vamos ler o verso 26. Diz assim: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Agora o 27 é poderoso. Eis e depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agirem de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Veja que o Senhor, quando Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, primeiro, Ele quer que nós façamos a vontade dEle, que possamos obedecê-lo em tudo, porque o Espírito Santo, Ele trabalha em nós, Ele nos dá a consciência do pecado, Ele nos mostra o caminho, Ele nos leva a fazer a vontade do Pai. Então, o propósito do Espírito Santo dentro de nós é mudar o nosso caráter, é fazer com que possamos ser parecidos com Jesus. Então, Deus, Ele apenas mostrou no Antigo Testamento que o homem por si mesmo, ele não ia conseguir isso, por causa do pecado.
Então nós dependemos, irmãos, do Espírito Santo. Nós dependemos dele agindo dentro de nós, para que o nosso caráter seja mudado e moldado como o caráter de Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia e amor, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos a habitação do teu Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor habita no espírito, no interior, no coração de todo aquele que professa e crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Nós te louvamos porque essa promessa do Antigo Testamento, ela já se cumpriu em Atos capítulo 2, quando o Senhor derramou sobre todos ali, todos foram cheios do Espírito Santo, e ali inaugurou-se um novo tempo na humanidade. E o Senhor disse isso aos seus discípulos, Jesus, que eu vou, mas não vos deixarei sós, eu enviarei outro Consolador, e é o Espírito Santo. Por isso nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações as verdades da tua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz nessa manhã. Nós queremos, Pai, ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para que o nosso caráter seja moldado, seja trabalhado, e possamos parecer mais com Jesus, o varão perfeito, aquele que tem toda a maturidade espiritual. É assim que o Senhor quer que possamos viver. Assim nós oramos, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então estamos na semana 3 do nosso curso, e essa frase aí que está em negrito na sua apostila aí, né, conforme eu disse para você, você pode juntar todas as folhas, depois fazer uma apostila, né, você manda encadernar. Eu estou entregando para você semanalmente, né, mas depois você pode encadernar. Eu vou depois fazer uma capa e vou colocar, entregar para vocês também, ok? E você pode ficar com esse curso todo pronto, né, na sua casa. Então essa frase aí, Deus já tem doado o Espírito Santo. Os crentes precisam somente receber esse dom. Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele vai habitar em nós a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus. Mas nós aprendemos também que existe uma plenitude, existe um evento que pode acontecer na nossa vida, que é o enchimento do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo vai depender da nossa sede de Deus, da nossa busca por Ele. E Deus, ele vai derramar. Nós vimos aí a experiência do pastor Kenneth Reagan, que ele queria receber essa plenitude. E essa plenitude do Espírito Santo hoje é muito errado colocado, né? Que é a pessoa ficar sapateando, ficar rodopiando. Isso não quer dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo significa você ter novas atitudes, você parecer com Jesus, você ganhar pessoas, você ter uma responsabilidade na igreja, ou seja, cumprir com os seus compromissos diante de Deus. Então há uma mudança de comportamento. Então aqui surge algo que as pessoas precisam perceber. O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes, já aconteceu, conforme disse antes. Ele já foi dado, já foi derramado, conforme nós lemos aqui no Antigo Testamento, que era uma promessa, o Espírito ser derramado, e essa promessa se cumpre. Joel capítulo 2 também fala isso: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, e ele também tem estado entre nós, e a partir de então, ele tem estado entre nós. Então Deus não o tem dado a ninguém depois do dia de Pentecostes. Ele já foi derramado. Deus deu o dom do Espírito Santo mais uma vez no dia de Pentecostes. Ele nunca retirou esse dom. Então nós temos que entender isso, que o Espírito Santo foi derramado, mas ele não foi retirado. E acontecia isso no Antigo Testamento, né? Por quê?
Deus escolhia algumas pessoas, derramava do Espírito dela. E você pode ver na vida de Saul. Saul começou o ministério dele, o reinado dele, profetizando junto com os profetas. E depois a Bíblia fala que o Espírito Santo se retirou dele. Por quê? Porque ele começou a andar no orgulho. Ele não obedecia às direções do profeta Samuel. Porque acima do rei estavam os profetas, porque os profetas tinham conexão com Deus. E ele não obedeceu. Então Deus retirou o reinado dele. Então, agora é simples a questão da pessoa recebê-lo. Você não encontra em Atos nenhuma ocasião em que os discípulos perguntaram a alguém: Deus já lhe deu o Espírito Santo? Paulo pergunta diferente: recebestes o Espírito Santo? É diferente. Ou seja, ele está disponível. Você já recebeu? Você já foi cheio dele? É diferente. Então isso que era a pergunta. Atos 19:2. Em outras palavras, a ênfase não recai no ato de doar, porque Deus já fez isso. A ênfase recai no ato do homem receber. Então aqui que está a diferença que nós precisamos aprender. Então quando eu vi que tinha uma possibilidade na minha vida de ter um encontro maior com Deus, de ter uma plenitude maior com Deus. E você sabe que o ateu, qual o maior sonho de um ateu? É que alguém prove que Deus existe. É o maior sonho que um ateu tem, porque ele quer uma prova, né? E nós vemos a vida de Tomé. Tomé, ele duvidou que Jesus havia ressuscitado. Ele duvidou. Aí Jesus falou: toca aqui, ó. Aí Jesus falou o quê? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Então o Espírito Santo, ele já foi derramado. Agora, o que nós precisamos é receber essa plenitude. E na vida de Jesus nós vemos exemplo do homem recebendo aquilo que Deus já providenciou: o Espírito Santo, Cristo exaltado, a destra de Deus. Então a promessa, vamos lá em Atos capítulo 2, 33, nós vamos ver que o que o apóstolo Pedro, ele falou, ele declarou aqui. O pessoal estavam atônitos, vendo aquele movimento, aquelas pessoas falando em outras línguas, e ele começa a pregar ali aquele sermão, e ele fala no versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Então naquele momento o Espírito Santo foi derramado. Jesus derramou o Espírito dele sobre a terra, sobre todos aqueles que creem. Então vamos entender, o Espírito Santo, ele está disponível para todos, só que há uma necessidade: primeiro, de você se converter a Cristo; segundo, de você querer uma plenitude maior, de você querer. Então quando Deus, quando Deus me mostrou que havia uma possibilidade de eu receber algo novo, eu comecei a buscar esse algo novo. Está no meu testemunho lá na semana 2, buscar algo diferente. Eu quero algo maior de Deus, eu não quero ficar nessa medida, eu quero um algo maior de Deus, eu quero algo profundo do Senhor. E aí nós vemos os discípulos em Éfeso. Está na sua apostila, inclusive o verso aí, Atos 19. Nós vemos que Paulo estava numa viagem missionária, e ele chega a Éfeso, e ele viu que ali em Éfeso haviam homens convertidos ao Evangelho. Então a Bíblia diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja só, eles eram convertidos, o Espírito Santo habitava neles,
Obviamente, se eles eram discípulos ainda. A Bíblia não fala nem que eles eram convertidos simplesmente. Eles eram discípulos, ou seja, eles seguiam à risca o Evangelho. Então eles não sabiam, o Espírito Santo estava disponível, mas eles não sabiam. Obviamente o Espírito Santo habitava neles, mas o que Paulo está falando aqui? É uma plenitude, é algo maior, que vai se manifestar na sua vida. O batismo com o Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, significa que a vida de Deus começa a manifestar na sua vida. Você começa a ter mais sede de Deus, você começa a querer fazer a vontade de Deus de uma maneira mais intensa. Você não negocia mais com as coisas de Deus. E aí nós vemos que quando Paulo chegou a Éfeso, ele não fez a pergunta: Deus tem dado a vocês o Espírito Santo? Aí está errado, aí é vocês, né? Deus tem dado a vocês o Espírito Santo? Ele não perguntou isso. Ele perguntou o que? Recebestes porventura o Espírito Santo quando creres? Quando creste? Então veja que há uma diferença de você ter o Espírito Santo e de você receber uma plenitude do Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo, eles eram convertidos, mas eles não tinham a plenitude. E aí o Senhor derramou aquela plenitude sobre eles, né? E eu não coloquei esse verso aí, mas está aqui, ó, Atos 19. Verso 3: diante disso Paulo questionou: ora, que tipo de batismo fostes batizados? Então eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Então nós temos que entender aqui, ó, que o batismo nas águas, ele não é o batismo do Espírito Santo. Entenda isso. O batismo das águas significa o quê? Eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que preciso de Deus, reconheço Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, e o batismo simboliza essa atitude que está dentro do meu coração, e ela vai ser visível para testemunhas que me conhecem. Então no batismo você pode convidar pessoas, a pessoa convida outros. Por quê? Porque aquilo ali é um testemunho que ela quer uma vida nova, uma vida com Deus. E com a questão da religiosidade, as pessoas entendem batismo como algo assim: eu batizei, agora acabou, não preciso de mais nada. Não, o batismo é um pontapé inicial, ele não é a finalização da vida espiritual, ele é o início. Então nós vemos que eles receberam esse batismo do arrependimento. Obviamente eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre toda a terra em Atos 2, só que eles não receberam o que? A plenitude. E aí o que aconteceu? Ele continua falando de João Batista. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Aí no versículo 5: e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então veja que eles tinham o Espírito Santo, mas não tinham recebido a plenitude. Quantos estão entendendo isso? Que existe uma diferença entre receber o Espírito Santo e ter a plenitude do Espírito Santo. Vamos ver então em Samaria. Aqui nós vemos que Filipe, ele foi evangelizar. Filipe aqui não é o discípulo, um dos 12. Aqui é Filipe diácono, é o Filipe evangelista. Então Filipe foi cumprir a palavra de Deus, quando Jesus fala em Atos 1:8: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Quem está acompanhando o devocional que eu estou mandando lá no grupo da igreja, está lendo, está meditando, está vendo que está uma crescente, né? Primeiro o evangelho foi derramado sobre Jerusalém, depois na Judéia, aí agora no capítulo 8 Filipe
ele chega em Samaria e o evangelho também é derramado ali, pessoas se convertem. Então nós vemos que ele chega ali, e a Bíblia fala no versículo 14: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Veja aqui que quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo já habita na pessoa. O que está falando aqui? Não é a pessoa receber o Espírito Santo, e sim receber a plenitude. Estão entendendo? Está apontando aqui a plenitude, é a plenitude. Porque se eles eram convertidos, como o Espírito Santo estava habitando neles? Aí é um erro de interpretação bíblica. Nós temos que entender isso aqui, que aqui ele está falando sobre o enchimento. Então na sua apostila está aí, note que está escrito: para que recebesse o Espírito Santo, versículo 15, Pedro e João não oraram para Deus derramar sobre eles o Espírito Santo, oraram para que os samaritanos recebessem um Espírito Santo. Então Pedro impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui uma coisa muito importante também que a gente pode destacar é que quando você recebe o Espírito Santo, nós vamos chegar lá no curso, o Espírito Santo vai aflorar em você os dons espirituais. Ou seja, você vai, como por exemplo, o evangelista, ele tem dons de curas e palavra de conhecimento. Geralmente isso já vai acoplado com o evangelista, entendeu? Curas e milagres, o evangelista tem esse dom, nós vamos chegar lá. Então Filipe, ele era um evangelista, e quando ele chega em Samaria, o dom espiritual começa a fluir. Vamos lá voltar no capítulo 8, está no seu postinho, vamos ler na Bíblia. Veja só, versículo 6 do capítulo 8: assim que o povo ouviu a Filipe, viu os sinais e maravilhas, diga comigo, sinais e maravilhas, que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Veja que muitas vezes os sinais e maravilhas vão fazer que a pessoa o quê? Dê atenção para aquele pregador, porque vai ver o quê? O fluir de Deus na vida dele. Tem pessoas que têm que ver algo para crer. Veja só. E aí eles viram os sinais se manifestando. Que sinais eram esses, irmãos? Os dons espirituais. Os dons espirituais. Aí versículo 7, qual eram esses dons? Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Olha só. Qual que era o dom que acompanhava o evangelista? Curas e milagres. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Você crê que os dons espirituais, eles estão hoje disponíveis para todo aquele que crê em Jesus, todo discípulo? Você crê? Você crê que o dom ele foi só para os apóstolos e se cessou? Tem gente que crê. Mas os dons espirituais, eles estão aí. Eu sou testemunha disso. Tem irmãos aqui que são testemunha disso. Então nós vemos aqui que há um aflorar dos dons espirituais a partir do momento em que Filipe, ele começa a ministrar, os dons começam a fluir dele. Então isso é uma coisa automática, meu irmão. É uma coisa que vai acontecer quando você começa a ser cheio do Espírito Santo. Você começa a aflorar. E é incrível, né? Quando eu recebi esse dom de curas e milagres, meu irmão, eu não perdi nenhuma oportunidade. A Cátia até falava: se o mosquito morrer aqui, você vai orar para ressuscitar o mosquito. Ela falava até isso, né? Você está demais, estava falando assim, né? Mas é porque todas as pessoas, eu queria orar para a pessoa ser curada, orar para a pessoa receber ali a cura ou o milagre. E eu comecei a experimentar várias ações de Deus.
E eu quero viver isso hoje ainda. Eu quero que isso não fique no passado da minha vida. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Orar para que as pessoas sejam curadas. Mesmo se você não tiver o dom de cura, você pode orar em nome de Jesus. Está lá em Marcos 16, versículo 17. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles estarão curados. Esses sinais acompanharão os que crerem. Agora nós vamos ver a vida de Saulo de Tarso, né, que é o apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele nasceu de novo, novo nascimento. Eu gosto muito desse termo, novo nascimento. Está lá em João 3, Jesus falou com Nicodemos: para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E de vez em quando eu ouço pessoas dizer: essa pessoa não se converteu. Se ela tivesse convertido, ela não tinha essa ação. Se ela não tivesse convertido, ela não agia dessa forma. Aí a gente não pode avaliar sem conhecer o contexto. Pode ser que ela seja convertida, mas ainda é imatura. Pode ser que ela não seja convertida. Eu acredito que uma pessoa que esteve na igreja, se dizendo crente, e depois voltou para tipo uma feitiçaria, uma vida que ela tinha antes, eu acredito que ela não seja convertida, não se converteu realmente. Porque uma vez se converteu, você não vai voltar para aquela vida que você tinha. Então nós vemos aqui que Paulo, ele era um perseguidor da igreja, e quando ele foi para Damasco para perseguir, prender os cristãos, e se houvesse resistência, ele mataria. Ele tinha cartas de autoridade para matar quem resistisse à prisão. Então ele foi com esse intuito, mas no caminho o que aconteceu? Jesus apareceu a ele, falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem está falando? Ele fala: é Jesus a quem persegues. Paulo está perseguindo a igreja. Então quando alguém persegue a igreja, está perseguindo o próprio Senhor. Então Paulo, ele foi, para um lugar, ele ficou cego, e Deus envia um discípulo chamado Ananias para impor as mãos sobre ele, para que ele recuperasse a vista. E nós vemos aqui, vamos lá em Atos 9. Eu gosto muito da forma que o pastor Kenneth Reagan ministra, porque ele não deixa dúvidas, para que não haja controvérsias. A pessoa, quando lê a palavra, ela pode ter controvérsias, mas veja que ele deixa a coisa bem clara. Vamos ver aqui, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Olha essa palavra aí, não sei como é que está a sua versão. Plenitude significa ser cheio, ser cheio do Espírito Santo, porque quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo, mas ele não era cheio do Espírito Santo. E quando ele recebe essa plenitude, imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas. O que são essas escamas? Quando você está orando por alguém, para alguém se converter, ore por isso: Senhor, tire as escamas dos olhos dessa pessoa. Escamas que o diabo coloca para a pessoa não enxergar. Está claro o evangelho, mas ela não consegue enxergar, porque ela está cega, não consegue enxergar. É a cegueira pior que existe, que Jesus fala com os fariseus: vocês são cegos e guia de cegos. Porque eles não eram cegos fisicamente, mas cegos espiritualmente. Então cai essas escamas, e em seguida levantou-se e foi batizado, e depois de alimentar-se ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Então na sua apostila aí fala que Ananias não disse: Deus me enviou para orar por você, a fim de que ele lhe desse o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo já habitava em Paulo quando ele se converte. Não foi isso que Ananias disse. Ananias não disse: Deus me enviou para orar para que ele derramasse seu Espírito sobre você. Ananias disse: Jesus que me enviou para que fiquem cheios,
ou seja, receba o Espírito Santo, a plenitude. E essa versão King James deixa bem claro: seja pleno do Espírito Santo. Porque a palavra no original grego aqui é uma intensidade, é algo maior. Não é só você ter o Espírito Santo, é você ter uma plenitude dele na sua vida. Você não ora para Deus enviar salvação e salvar alguém. Deus já fez isso mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Você ora para aquela pessoa receber a salvação. Olha como é que muda a sua forma de orar para as pessoas. Olha só: Senhor, dê a salvação para o meu primo, dê a salvação para o meu pai, para o meu irmão. Não é assim que você ora. Senhor, faça com que ele receba a salvação, a vida eterna, porque já foi dada, meu irmão. Olha como é que você muda a forma de orar. Isso é muito importante, a forma que você ora, sabia? Porque se você conversar com uma pessoa e você quer falar algo e você falar outro, o que a pessoa vai entender? É aquilo que você pensa que você quer falar ou aquilo que você fala? É aquilo que você fala que a pessoa vai entender. Ah, eu queria te falar outra coisa, mas eu te falei isso. Ué, mas você pensou e não falou? Eu entendi que você queria o que você falou. Ou seja, Paulo, ele já tinha o Espírito Santo, mas Deus queria o quê? Dar uma plenitude. Por quê? Aqui vai o quê? O segmento que Jesus fala: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, o evangelho pregado aos não-judeus, os gentios. E Paulo foi levantado então. Veja que o livro de Atos é uma sequência. E aí no capítulo 10, a casa de Cornélio, aqueles gentios foram cheios do Espírito Santo. Então nós vemos esse segmento. Você não ora para alguém, para Deus enviar cura e curar alguém. Você ora para aquela pessoa receber a cura, porque a cura já foi conquistada. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças. Jesus já fez isso. Ele levou sobre si as nossas doenças. A cura sobre a humanidade já foi derramada. Então você tem que orar pela pessoa. Recebe a cura em nome de Jesus. Você recebe? Recebe então em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. A gente não faz nada, é só Jesus que faz. Recebe, tira a glória de você, né? Muitas vezes ministra a cura, você vê gente ministrando, o cara fica todo orgulhoso. Não, se a pessoa ficar orgulhosa, Deus tira o dom. Não há, daí em letras maiores, né? Não há nenhuma falha na parte que envia. Se as pessoas deixarem de receber alguma coisa que Deus oferece, o problema não está com Deus. Algo está errado da parte de quem deve receber. É interessante. Aí tem esse exemplo muito interessante dessa pessoa que estava morrendo de câncer. E eu quero ler isso aqui para a gente entender um pouco sobre isso. A parte emissora e a parte receptora. Abre aspas, diz aqui o pastor Kenneth Reagan. Há vários anos, um pastor, nosso amigo, estava para viajar a oeste a fim de visitar uma parenta que estava morrendo de câncer. Ela era esposa de outro pastor. Minha esposa e eu nos sentíamos orientados no sentido de irmos com o nosso amigo a fim de orar pela enferma. Depois da nossa chegada, todos nós oramos durante 2 dias e 2 noites pela esposa enferma do pastor. Comíamos uma só refeição por dia. Dormíamos apenas 3 ou 4 horas por noite. Ou seja, eles estavam o quê? Jejuando, orando, dormiam pouco, e nos levantávamos bem cedo a fim de irmos até o quarto onde a mulher estava confinada à cama. E que nós vemos que era já uma doença terminal, né? Quando os médicos falam assim: vai para sua casa, leva ela para casa para morrer. Aqui a gente não tem mais nada para fazer, não temos nada para fazer, já chegou ao fim. Na segunda noite falei ao amigo: algo está errado. Faz 16 anos que estou salvo e 15 que estou curado. O pastor Kenneth Reagan recebeu uma cura milagrosa, né? Mas nunca orei por tanto tempo pedindo alguma coisa sem receber uma resposta, e não é agora que eu vou começar a passar por tudo isso. Alguma coisa está errada em nossas orações, falei. Vou ilustrar.
Nessa cidadezinha há uma estação de rádio. Se o rádio do nosso carro não pegasse a estação local, não escreveríamos nem telefonaríamos aquela emissora dizendo: seria melhor vocês consertarem sua estação de rádio, meu rádio não está pegando as transmissões. Nada estaria errado com a parte transmissora, teríamos que lidar com a parte receptora. Quando, pois, entramos naquele quarto de manhã, concentramos nossas orações ou nossas atenções na parte receptora, ou seja, naquela esposa do pastor. Quando digo que algo está errado da parte receptora, não estou querendo alegar que há algum pecado terrível. Estou querendo dizer apenas que ainda não alcançamos uma atitude receptiva, por assim dizer, pois é uma questão de receber a cura que já foi nos dada. Em outras palavras, continuei: sua cura já foi paga na cruz, logo não precisaremos ficar persuadindo Deus a acolher a ideia de curar você. Depois de explicar um pouco mais a respeito dos direitos que ela tinha, segundo a obra redentora realizada por Cristo, começamos a orar. Aqui nós temos que entender, vamos colocar assim, você tem direito de ir e vir no Brasil. É um direito que você tem. Você não precisa pedir: Vinícius acorda ali, ele vai ligar lá para o governo, eu posso ir trabalhar? Ele não faz isso. Ele tem direito de ir trabalhar, voltar para casa. Ou seja, o direito que nós recebemos através da palavra já é um decreto. Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. É um decreto, ele já fez isso. Está escrito na palavra. Eu gosto muito de Colossenses 2, versículo de 14 a 16, que fala que ele anulou a escrita de dívidas e pregou na cruz e triunfou sobre o pecado. Então Jesus já fez isso. Jesus já tinha enviado a cura para a humanidade através da morte e ressurreição. Então já era um direito que essa irmã tinha. Então aquela mulher que estava morrendo de câncer já era salva, cheia do Espírito Santo, esposa de pastor, professora da escola dominical. Descobrimos, no entanto, que ela sofria muito com dúvidas e temores. E aqui nós vemos que a dúvida é o quê? É o oposto da fé. A fé é você crer naquilo que você não vê. A dúvida é o oposto, é você não crer. Você só crê se você vê, é o contrário, né? Então nós vemos que ela tinha isso. Foram na realidade as dúvidas e os temores que a impediu de receber a cura que Deus já provera tão graciosamente a ela mediante a redenção. Então nós vemos aqui que o pastor Kenneth Hagin, ele teve essa revelação, ele teve essa direção do Espírito Santo, que essa irmã ela não estava sendo curada porque ela não estava sendo uma pessoa receptora da cura. Ela tinha dúvidas que Jesus podia curá-la. Olha só, eu sempre pego situações que eu oro com pessoas para serem curadas, e eu vou pedindo no Espírito Santo: me dê um discernimento por que essa pessoa não foi, me dê um discernimento por que gastou tanto tempo essa pessoa me dê um discernimento por que essa pessoa foi instantaneamente curada. O Espírito Santo foi me mostrando. Sabia que tem pessoas que Deus permite que fiquem com enfermidade? Por quê? Porque através daquela enfermidade o coração daquela pessoa vai ser quebrantado. Deus faz isso porque Ele é mau? Não, porque Ele ama, porque Ele quer a pessoa mais próxima dEle. Você pode ver, se uma pessoa está enferma, ela vai quebrantar mais o coração. Se ela é orgulhosa, ela fala assim: meu orgulho não vale nada, meu dinheiro não vale nada, eu tenho o melhor plano de saúde do Brasil, né? Igual aquele vice-presidente do primeiro governo do Lula, acho que era o José de Alencar, se não me engano, que era dono ali daquele indústria, né? Ele foi para os Estados Unidos, estava com câncer, né? E ele fez de tudo, o dinheiro dele não foi capaz, né? E aí quando a pessoa fala: meu dinheiro não é capaz, ela vai se voltar para Deus. E muitas vezes a pessoa vai se voltar para Deus. Então existem pessoas que Deus ele vai quebrantar o coração para depois curar.
Existem pessoas que não serão boas receptoras, não vão crer que serão curadas, e essas pessoas vão morrer. Algumas sem salvação, algumas no leito de morte, quase morrendo, vão entregar a vida a Jesus. Eu creio nisso também, e nós temos que ir lá orar. Não podemos deixar nenhuma pessoa que a gente conhece sem pregar o Evangelho, principalmente se ela estiver enferma. Não podemos deixar isso. Nós temos que ir lá no local e orar para que ela receba, né? Existem pessoas também que vão ser curadas instantaneamente, porque elas já são boas receptoras, elas creem. E quando você ora por alguém que crê, você vai ver que a atitude da pessoa é diferente. Você crê que Jesus pode curar? Eu creio. Aquele coração se enche de fé. Aí aquilo que Jesus já conquistou é derramado. E aí ele continua dizendo: quando oramos e cremos em Deus e lidamos com um problema real, obtemos resultados. Então ele teve discernimento, ele orou e ele agiu apropriadamente naquele caso ali. Aquele caso precisava ela ser uma boa receptora para receber. E nesse caso Deus me orientou no sentido de expulsar da mulher um espírito de dúvida e de medo, que estava alojado nela, esse espírito, um espírito maligno que não estava no espírito dela, pois ela era crente, mas estava afetando a mente e os pensamentos dela, porque o demônio não entra no seu espírito, porque você foi selado, mas ele entra na sua mente, onde estão as suas emoções, a sua vontade. Ele entra aqui, é sempre aqui que o diabo entra, na mente, e ele joga dúvida: você não vai ser curado, Deus não te ama, você vai morrer de câncer. O diabo entra aqui na mente da pessoa, e o diabo estava entrando, e quando ele expulsa, né, ele diz: quando expulsei o espírito maligno daquela mulher, ela imediatamente ficou sentada na cama e começou a louvar a Deus. Ela foi curada. Amém? Quantos podem dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Levantou-se e foi até a sala, onde se ajoelhou, louvou e agradeceu a Deus. Naquela tarde jantou conosco. Amém? Então, irmãos, eu gostaria que você agora pudesse ficar de pé no seu lugar e você falasse com Deus. Se você quiser andar aí no auditório, ir para um cantinho, né? Eu queria que você agora falasse com Deus: Senhor, se eu não estou sendo um bom receptor, eu quero ser esse bom receptor. Agora não preocupe com a pessoa que está do seu lado agora. Desliga agora da pessoa que está do seu lado. Vai para um cantinho, você e Deus. Nós vamos ter aí uns 10 minutinhos aí, de 10 a 15 minutinhos, para você estar orando, para você estar agora tendo um tempo com Deus. Eu quero pedir os irmãos aí que possam encerrar a transmissão. Que Deus abençoe os irmãos aí que estão participando aí, estão ouvindo. Que Deus possa usar a sua vida poderosamente. Amém?